Olá, olá. Olá, senhores. Bom dia. Estamos aqui para mais uma... Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Bom dia, senhores. Dando continuidade ao nosso projeto, todo domingo às 10 da manhã, uma live sobre um assunto da nossa vida emocional, da nossa vida psicológica, nossos problemas existenciais, assuntos que tragam para nós uma maior consciência de nós mesmos, né? Que nós possamos ampliar a consciência que nós temos de nós mesmos, da vida e das situações de enfrentamento que nós temos diante da vida. O pessoal está chegando, muito bem. Gisele, Rafa, maravilha. Vamos lá, gente. Eu fiquei muito feliz ontem. Sábado eu fiz um grupo de leitura. Eu estou fazendo um grupo de leitura, montando um grupo. Já estamos no segundo encontro, que é um grupo de leitura sobre a leitura de obras clássicas da literatura, né, da filosofia, de obras clássicas. Por que as obras clássicas? Porque o Ovídio ele tem uma expressão que ele diz assim: os dentes do tempo. Com a passagem do tempo, o tempo vai destruindo tudo que existe, né? Não é assim? Nós olhamos algo, de repente, fala, nossa, aqui existia uma empresa, nossa, aqui existia um terreno, daqui a pouco você olha, já não tem mais, aquilo se transformou, aquilo mudou. Então, o quanto tempo, né, nada sobrevive com a passagem do tempo, os dentes do tempo destroem tudo, né? O Ovídio fala isso, os dentes do tempo que tudo destrói. E as obras clássicas, elas não são destruídas pelo tempo. Então, conforme o tempo passa, elas continuam aí com o seu vigor, com a sua intensidade, com a sua força. Então, e por que isso acontece? Porque elas contêm uma verdade, porque elas contêm uma riqueza. E na nossa vida corrida, as pessoas estão reclamando muito assim de falta de tempo para estudar. Eu não consigo mais ler o que eu gostaria de ler. Então esse grupo de leitura é um grupo que nós vamos ler juntos, né, essas obras. Então eu passo o texto. Foi a primeira vez que eu fiz de modo remoto e estava assim um pouco receoso se iria dar certo, se eu iria me adaptar, e eu gostei do resultado. Então agora eu estou abrindo esse convite para vocês. Então é um grupo, está lá no meu Instagram, é um grupo de leitura. O próximo será agora dia 18 de julho, é uma vez por mês. A gente faz às 9h30 da manhã no sábado e vamos até às 11h30 da manhã. São 2 horinhas lendo junto. Então eu vou... toda a obra clássica, ela traz assim um pouco de estranhamento num primeiro momento, um pouco de resistência. Então a ideia é vencer esse período de resistência, de estranhamento inicial, e poder ter o prazer com essas obras. Então ontem a gente fez a leitura do canto 1 da Odisseia de Homero, que fala de todo o esforço do Ulisses para voltar para casa, né? O quanto nós nos afastamos muitas vezes da nossa casa, nós esquecemos quem nós somos, nós esquecemos a nossa história, e o Ulisses ele faz esse esforço, esse movimento de sempre tentar lembrar-se de si,
de quem ele é, tomar consciência de si, de quem ele é, e da sua história, né, do seu passado, e então esse movimento de voltar para a própria casa. Muitas vezes nós saímos da nossa própria casa, nos perdemos, e nós precisamos fazer esse movimento de voltar para a própria casa. Então, voltar para a consciência de si, retomar quem eu sou, quem você é, né? E ter essa consciência de si. Que muitas vezes nós ficamos, né, em movimentos de mais alienação, inconscientização, e vivemos como se a gente fosse uma espécie de inquilino dentro da nossa própria casa psíquica. Nós não habitamos nem a nossa própria casa psíquica, a nossa própria casa interna. Então fica aí o convite, está no meu Instagram, quem quiser é só entrar em contato. E eu estou montando um grupo de WhatsApp para facilitar o contato com essas pessoas que vão participar. O próximo, em julho, é um encontro por mês. E queria falar então da live de hoje, um tema muito interessante, espero que vocês gostem, que é o seguinte: não baseie a sua vida na sua autoestima. Não se baseie na sua autoestima. Quando você for viver a sua vida, quando você for fazer os enfrentamentos da sua vida, não tome como base a sua autoestima. Não se apoie na sua autoestima. Ué, mas André, que esquisito isso que você está falando. Como assim eu não vou me apoiar na minha autoestima? Por que eu não posso me apoiar na minha autoestima? Porque a sua autoestima é inexistente. Ao longo da sua história, você não construiu a sua autoestima. Então, os sentimentos que você tem em relação a você são sentimentos desconexos, são sentimentos distorcidos. Você tem uma imagem distorcida de você mesmo. O que você sente de você não diz respeito à realidade daquilo que você é. Então, quando você for fazer os enfrentamentos da sua vida, você não pode fazer esses enfrentamentos da sua vida baseado na sua autoestima, tomando como base a sua autoestima. Então a live de hoje é sobre isso, vamos conversar bastante sobre esse assunto. Não se baseie na sua autoestima. Quando você for viver a sua vida, quando você for fazer os enfrentamentos da sua vida, quando a vida exigir de você, né, respostas, você não pode se apoiar no que você sente de você. Por quê? Porque o que você sente de você, apesar de ser um sentimento intenso, ele não é real. Ele é um sentimento errado, ele é um sentimento distorcido, porque a sua autoestima, ela é um reflexo da sua história e ela traz também elementos da sua infância. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, como é que a gente, como é que a autoestima se forma, como é que ela se constitui. Mas esse é um recado que eu quero que vocês saiam da live de hoje com essa mensagem, com esse conhecimento, que eu quero que vocês interiorizem esse conhecimento, que eu acho que é um conhecimento que vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Não tome como base o que você sente de você. Quando eu falo base, eu estou dizendo assim, o apoio, né, o fundamento. Você não pode tomar como fundamento da sua vida algo que é instável, algo que é frágil, né? Algo que é fraco, que é o quê? Que é a sua autoestima, que é o que você sente de você, que é a imagem que você tem de você mesmo, que são os conceitos que você tem, que você alimenta, que você sustenta de você mesmo.
Esses conceitos são conceitos, esses sentimentos são sentimentos distorcidos. Eles não são reais, eles são sentimentos errados. Só que apesar deles serem errados, deles serem... eles são o que, André? O que eles são? Eles são frutos da sua fantasia. O que você sente de você. Mas se não é real, aonde está isso? Isso está dentro de você, mas nas suas fantasias. Isso não tem um fundamento na realidade. Então, quando você for buscar o enfrentamento, quando a vida exigir de você respostas, você não pode se apoiar no que você sente de você. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Um paciente era muito afim, interessado, ele tinha assim, uma paixão por uma mulher. E ele ficou tentando ali no período da faculdade dele, ficou tentando conquistar essa mulher, né? Então, primeiro ele conseguiu o telefone, aí foi trocando mensagens, e um dia ele consegue finalmente marcar um encontro. Ela aceita o convite dele e ele marca um encontro. Então, no dia lá do encontro, ele foi, tomou seu banho, se preparou. Quando ele foi, entrou no carro, que ele foi dar partida no carro, ele disse assim: eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. Bom, então se eu não estou me sentindo bem, eu não vou. Olha só, né? Então, um encontro que ele desejou muito, ele queria muito aquilo era fruto do seu desejo, aquilo era algo que ele colocou para ele na vida, mas ele não realizou, então ele desmarcou o encontro. Por que ele desmarcou o encontro? Ele desmarcou o encontro porque ele baseou aquela ação, ele baseou aquela realização na vida dele no que ele estava sentindo. No que ele estava sentindo em relação ao quê? Em relação a ele próprio. Então, eu não estou me sentindo bem. Eu não estou bem. Então, pelo fato de eu não estar bem, eu não vou, eu não faço. Então, toda vez que você basear a sua autoestima no que você sente de você, você vai travar a sua ação. Você vai travar os seus projetos. Você vai ficar paralisado na vida. Isso te joga para baixo, isso te deprime. Então, essa é a missão que eu tenho com vocês aqui hoje. Que vocês interiorizem isso. Isso é algo que vai ajudar bastante vocês na vida. Eu quero que essa ideia fique clara, né, dentro de vocês, isso, para que vocês usem isso como uma ferramenta na vida de vocês. Não se baseie, não se apoie no que você sente de você, porque o que você sente de você é algo que está muito distorcido. É sobre isso que vamos conversar. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: você não pode dar a decisão do seu fazer ou não algo. Eu vou fazer ou não algo para o que você sente de você. Entendeu? Isso não pode estar na direção da sua vida. Você não pode dar a direção da sua vida para o sentimento que você tem de você mesmo, porque daí essa direção se perde, você se perde totalmente. Mas André, se eu não vou me apoiar na minha autoestima, se eu não tomar como apoio o que eu sinto de mim, eu vou me apoiar no quê? Você vai se apoiar na ação, você vai se apoiar nos seus projetos, você vai se apoiar no que... você vai valorizar a sua ação, né? Por quê? Porque aí você, ao ir para a ação, ao se colocar em movimento, você vai ter que automaticamente esquecer o que você está sentindo de você. Quando você vai para a ação, então o que esse paciente deveria ter feito? Ele deveria ter
ligado o carro e ter ido para o encontro. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a entrar em ação, que ele começa a se aproximar do encontro amoroso, automaticamente ele começa a ir na direção da realidade e automaticamente o espaço que ele tem para as fantasias vai diminuindo. Então você tem que diminuir o espaço das fantasias e aumentar o campo e o espaço que você tem para a realidade. Não tem aquele ditado antigo, né? Cabeça vazia, mente vazia, panela do diabo, né? Não tem essa expressão. Então, você indo para a ação, você vai investir na realidade, você vai investir no real. Consequentemente, esse espaço que você estava dando para suas emoções, para suas fantasias, vai diminuindo. Então, o que esse paciente deveria ter feito? Ele deveria ter ido no encontro. A partir do momento, mesmo que você no início do encontro, você está ali um pouco mais inseguro, você está ali com uma ansiedade mais alta, mas a partir do momento que o encontro vai ocorrendo, ele vai se desdobrando, a realidade vai crescendo, a realidade daquilo que você vai aumentando e o espaço das fantasias, desses sentimentos distorcidos, vão diminuindo. Então, o que eu estou tentando falar para vocês é o seguinte: o que você é diferente do que você sente de você. O que você é no seu ser, na sua essência, é uma coisa. O que você sente de você é outra coisa. O que você acha de você é outra coisa. Gente, é muito importante isso. Nós não nos conhecemos. A gente tem uma espécie de certeza em relação a... eu sei quem eu sou, eu tenho certeza de como eu sou, eu me conheço plenamente. Você não se conhece. Então, se você tomar como referência, você não pode tomar como referência o que você sente de você, a sua autoestima. Porque essa autoestima é baixa, essa autoestima é frágil. Mas por que ela é? Eu já vou falar sobre isso. Ela é por causa da sua história, ela é por causa do modelo familiar. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas essa ideia de você se apoiar na sua ação, nos seus projetos, nos seus desejos e não no que você sente de você. Você já imaginou? Vamos imaginar o grande filósofo, o grande cientista que foi Galileu. O Galileu lá com o seu telescópio, olhando as estrelas, olhando a lua. Então o Galileu constata, né, que a Terra não está no centro do universo. As pessoas acreditavam que a superfície da lua era lisa, então ele com o telescópio, ele é o criador do telescópio, né? Então com o telescópio ele percebe que as manchas lunares têm a ver com o relevo da lua, que é irregular. Então você já imaginou o Galileu, no momento de publicar essas descobertas científicas, se ele ficasse apoiado no que ele sente sobre ele? Eu me sinto uma formiguinha, eu me sinto insignificante, eu me sinto invisível, eu me sinto estranho, eu me sinto pequeno. Você já imaginou se o Galileu ficasse se apoiando no que ele sente dele? Ele não iria publicar nada, né? Ele iria desistir disso. Então, aonde ele se apoiou? Ele se apoiou na ciência, ele se apoiou na verdade, ele se apoiou na realidade, ele se apoiou na ação. E é isso que a gente tem que fazer. Então, por que esse paciente não foi ao encontro? Porque ele se apoiou no que ele estava sentindo dele mesmo e não naquilo que ele é, na sua essência, no seu ser, nos valores efetivos que ele realmente tem. Então, essa questão de autoestima é muito importante que você não tome como base, como fundamento dos enfrentamentos da sua vida, o que você sente de você, porque o que você sente de você é algo distorcido. Quando você escreve alguma coisa, quando você vai publicar algum vídeo,
né, que você vai olhar aquilo, você vai falar assim, eu não vou publicar. Por quê? Porque isso aqui está horrível, isso aqui está... Então você está baseando a decisão de publicar ou não algo, o texto que você escreveu, a poesia que você fez, você está baseando sobre a lente, sobre o filtro do que você sente de você. Então você não vai publicar nunca. Não tome como base a sua autoestima. Ela só poderá ser tomada como base depois que você fez a construção da sua autoestima, e isso é algo mais a médio e longo prazo. Eu vou falar sobre isso, sobre o tratamento disso mais no final da live. Então, não se baseie no que você sente de você, porque o que você sente de você é uma coisa, e o que você é, o seu ser, é diferente, a sua essência é diferente do que você sente. Você é muito melhor do que aquilo que você sente de você. Até uma pessoa que se acha muito, uma pessoa que se idealiza muito, até essa idealização é uma certa compensação, ela vai muito lá no alto, justamente pelo fato dela se sentir muito inferiorizada. Se ela tivesse mais consciência de quem ela é, do ser, da essência dela, ela não iria para tão alto. Né? Até essa questão, a pessoa que se acha, né? A pessoa muito idealizada, ela vai para cima demais, ela se eleva demais, ela se enaltece demais, essa soberba é uma tentativa de compensação de um sentimento de inferioridade. Ela se sente menos, ela se sente inferior, ela se sente vulnerável, ela tem uma espécie de complexo de inferioridade. Então, o que é isso que nós sentimos? O que é isso que nós sentimos de nós? Essas emoções. Isso é a nossa psicopatologia. André, mas psicopatologia, você não tem um nome melhor para isso? Assim, psicopatologia é um nome grande, um nome estranho. Você não tem um nome melhor para isso? Tenho. A sua loucura. Então, você ficar apoiado no que você acha, no que você imagina, no que você sente, é você ficar apoiado na sua psicopatologia. É você ficar apoiado nas suas emoções. Só que essas emoções não têm respaldo na realidade, no mundo real. Essas emoções são emoções distorcidas. Então, toda vez que você se apoiar nisso, você vai para baixo. Você não vai ter apoio para a sua ação, você não vai ter apoio para os seus desejos, você não vai ter apoio para o seu prazer, você não vai ter apoio para a sua realização. Esse é o movimento que nós precisamos fazer na vida, aprender que nós não podemos ficar na nossa psicopatologia, nós não podemos ficar nisso que a gente chama, em outras lives eu vou falar sobre isso mais detidamente, mas nisso que a gente chama da vontade patológica, né? Nós não podemos ficar com nós mesmos nesse sentido patológico do termo, né? Você ficar com você, pensando você, sentindo você, porque não há nada de real nisso. Você não está em contato com o seu ser, você não está em contato com a sua essência, você não está em contato com a sua verdadeira interioridade, você só está vivendo a sua psicopatologia, você só está vivendo a sua loucura. Então, isso vai te deixar perdido, isso vai te deixar uma barata tonta, os seus projetos não vão se encaminhar, a sua realização não vai se encaminhar. Por quê? Porque você só fica vivendo a sua psicopatologia. Isso é muito importante. Por exemplo, quando você vai acordar pela manhã, né? Você já imaginou? Você vai acordar pela manhã, você tem que fazer esse movimento de se colocar na vida, sair da cama e se colocar na vida na direção da sua ação, dos seus projetos, do seu desejo. Você já imaginou se você se apoiar no que você sente de você? Você não sai da cama. Se você se apoiar no que você está sentindo, você não sai da cama. Ai, não sei, eu estou me sentindo doente. Ai, não sei, eu estou me sentindo assim, desesperançado. Ai, não sei, eu acho que nada faz sentido, eu estou sentindo um vazio. Então você não vai sair da cama.
Por quê? Porque você vai ficar preso a isso que você está sentindo. Você vai ficar preso às suas psicopatologias. Então isso vai atrapalhar o seu acordar pela manhã. Tem gente que fala assim, nossa, mas o outro veio e falou coisas para mim e me colocou para baixo da sola do sapato. Ué, mas por que você, também o outro fez isso com você? Mas por que você... Eu gosto muito dessa expressão, né? Por que você tomou o veneno? Nota, o que é o veneno? O veneno, a pessoa, quando ela coloca um veneno para você, estou usando aqui uma metáfora, né? Essas provocações que a gente tem que enfrentar no dia a dia, em situações de família, em situações de trabalho. Então, o outro, ele pega o copo, enche o copo de veneno e deixa o copo em cima da mesa, né? Esse copo com veneno, ele só vai fazer mal se você for até a mesa, pegar o copo e tomar. Nota, o veneno dentro do copo, em cima da mesa, ele não faz mal para você. Então o outro colocou o veneno. Mas você precisa perceber por que você tomou o veneno. Aí você passa mal. Se você toma o veneno, você passa mal. Então, não tomar o veneno. Quando é que você toma o veneno? Você toma o veneno quando você fica no que você sente. Ah, mas eu já estava me sentindo tão mal, aí o outro veio e falou isso. Então, aí você se identifica com aquilo que o outro, você se engancha, se identifica com aquilo que o outro falou, você toma o veneno. Não tome os venenos, né? Não fique nas provocações, não compre. As provocações dos outros você não precisa comprar. Elas só vão fazer mal a você se você comprar. Então, se você basear a sua vida, os enfrentamentos da sua vida na sua autoestima, você vai, toda vez que alguém fizer uma provocação, você vai se identificar com aquilo. Toda vez que alguém colocar um veneno para você, você vai tomar e, consequentemente, você vai passar muito mal, né? Uma pessoa que fica tomando como base a sua autoestima, o que ela sente de si, que são esses sentimentos desconexos, distorcidos, ela acaba se identificando mais com os sintomas, com os problemas, com as dificuldades. Então, por exemplo, se ela foi lá, fez um exame, saiu alguma coisa no exame, ela vai se afetar muito mais com aquilo. Se você manda uma mensagem para alguém, essa pessoa demora para responder, você já vai começar a imaginar coisas. Ah, mas é porque a pessoa não gosta de mim, porque eu sou chato. Tudo o que vai acontecendo na sua vida, você filtra por esse filtro do que você sente de si. Você começa a fazer essas interpretações enviesadas. O que são essas interpretações enviesadas? Sem respaldo nenhum na realidade. Por que você pensa aquilo? Porque você acha que é isso. É o que você imagina, é o que você supõe. São as suas suposições. Então você começa a trabalhar demasiadamente com o seu imaginário. Você fica imaginando coisas. O que é isso? Isso é apenas a sua psicopatologia. Isso não tem respaldo de realidade, né? É o que você sente, são as suas emoções. Não fique nas suas emoções. Ah, mas André, então você está condenando o sentimento? Lógico que não. Eu valorizo o verdadeiro sentimento, que é o sentimento de vida, o sentimento de esperança. Esse sentimento, nós precisamos dele para viver. Mas isso que você fica sentindo não é o verdadeiro sentimento. Isso que você fica sentindo não é o que está no seu interior. Isso que você fica sentindo são sentimentos distorcidos, desconexos, que você traz do seu passado, que você traz da sua história, que não tem mais, tudo isso aí está sucateado. Eu gosto bastante daquela ideia do passado como uma mala pesada, né? Então, nós carregamos uma mala pesada do passado.
e levamos essa mala pesada aonde nós vamos. Você vai num bar tomar cerveja, você está com a mala pesada do passado. Você vai para um encontro amoroso, você está com a mala pesada do passado. Você vai trabalhar, você está com a mala pesada do passado. Então nós precisamos abrir essa mala, perceber que todas as roupas que estão ali não servem mais para nós. E nós temos que jogar essas roupas fora. E vai chegar um dia que você vai jogar a própria mala fora. E aí você vai viver mais o seu presente, você vai viver mais o seu aqui e agora e perceber a pessoa atual que você se tornou. Isso é um pouco do tratamento, né, que eu deixei mais para o final da live, mas eu já vou começar a falar um pouquinho, né? Então, como é que nós tratamos isso? Você perceber que você não é mais aquele menininho, que você não é mais aquela menininha do passado. Né? Você entrar mais em contato com a mulher atual que você se tornou, com o homem atual que você se tornou. Então é o que você é hoje que você tem que se basear. Você tem que se basear mais no que você se tornou e não no que você foi. Tem pessoas que quando elas vão se buscar, elas se buscam só nos conceitos do passado. Aquele bullying que eu sofri lá na infância, aquela frase que o meu pai falou, que a minha mãe falou. Essas mensagens erradas de pai e de mãe, que apesar de serem erradas, que apesar de serem falsas, elas acabam norteando a vida dos filhos, né? O que são essas mensagens erradas? Frases que os pais falaram, e pelo fato do pai e da mãe serem figuras significativas, isso é tomado pela criança como uma verdade. Então, para que você vai fazer curso de inglês, né? Você não vai aprender mesmo. Então, a criança vai interiorizando essas mensagens erradas, ela vai internalizando essas mensagens erradas e tomando isso como um norte da própria vida. Ela vai norteando a vida em cima dessas mensagens erradas que os pais colocaram. E você toma isso quase como se fosse um destino seu, né? Como se isso tivesse amarrado ao seu pescoço e você não conseguisse se libertar. Então a autoestima, ela é formada principalmente no emocional emocionante da nossa vida. Então como é que a autoestima se constitui num bebê, numa criança, né, num adolescente? Ela é você estar no emocional emocionante da vida do outro. Então, é o olhar de vibração, é o olhar de emoção, principalmente das figuras paternas. Quando um pai e uma mãe se emocionam com o filho, eles estão ajudando o filho a construir, a formar esse ego, a construir essa autoestima. Só que muitas vezes o filho fica numa invisibilidade, né? Sem um olhar de afeto, sem um cuidado. E não é só o cuidado material. A gente pensa muito no cuidado material, né? Mas o meu pai, minha mãe, eles cuidaram de mim, eles me deram leite, eles isso, eles aquilo. Verdade. Mas não é só isso, é o lúdico, né? É o olhar, é esse se emocionar. Até na própria escolha do nome, né? Quando o pai e a mãe vão pensando o nome da criança, que nome que nós vamos dar, vamos fazer homenagem a alguém, eu quero um nome que seja forte. Agora tem pai e tem mãe que fala, a gente precisa dar um nome, né? Pega um remédio que está ali na frente, Rivotril, vamos chamar o filho de Rivotril. Então assim, não há nenhum envolvimento, não há um investimento afetivo. E aí, consequentemente, os problemas da autoestima no futuro. Então, a autoestima, os problemas de autoestima estão ligados a essa questão de alguma falha, alguma experiência perdida, de um desejo frustrado da infância. Então, isso tudo vai trazendo essa dificuldade, esses sentimentos de insegurança. Quando você tem problema de autoestima, você se sente inadequado. É como se você não fosse se encaixar em lugar nenhum. Você vive esse
esse desencaixe, você vive como se você fosse uma carta fora do baralho, você fosse uma peça do quebra-cabeça que não se encaixa em lugar nenhum, né? Então, você sente que você está fora. Então, você vai lá num churrasco, você vai numa festa e você se sente deslocado. Então, esse sentimento de deslocamento, né, de inadequação, de desencaixe, de estar fora do eixo, tudo isso é o que a pessoa sente nessa autoestima baixa, fragilizada. Então você não pode basear a sua vida no que você sente de você. Se você basear a sua vida no que você sente de si, se você basear a sua vida na sua autoestima, você vai para baixo, isso vai te fazer mal, isso vai te travar, isso vai danificar os seus projetos, os seus desejos, isso vai te paralisar, isso vai travar a sua ação, né? Você não vai sentir a sua força, uma queda de energia, você sente uma queda de energia, você se sente fraco, você se sente doente. E essas identificações maiores com o problema, você tem uma tendência a colocar os problemas maiores que você. Se você coloca o problema maior que você, pronto, aí você fica paralisado. O problema é maior que você, então não tem como é que você vai lidar com aquilo, como é que você vai resolver aquilo. Então você não lida com os problemas, você carrega os problemas, você arrasta os problemas. Consequentemente, isso vai aumentando o estresse, isso vai aumentando as identificações com os sintomas, tudo vai ficando mais difícil. Então, mensagem de hoje, recado de hoje, não se baseie na sua autoestima, não se baseie no que você sente de você. E aí a pessoa fica assim, quando ela se baseia no que ela sente dela própria, ela fica muito fixada no que ela sente e projeta. Vou explicar isso. Ela fica fixada no que ela sente e projeta. Então vamos lá. Olha a confusão que vai virando isso, hein? Então vamos lá. A pessoa vai trabalhar, passa pelo chefe, o chefe não fala bom dia. Então a pessoa pensa assim, bom, vou ser mandado embora. Certeza, hoje eu vou ser mandado embora, meu chefe me odeia. Então você está baseando ali o seu trabalho no quê? No que você sente. Então você sente errado, você sente distorcido, só que você projeta isso no seu chefe e no seu trabalho. E você passa a achar que isso está vindo dos outros. Olha a gravidade disso, hein? Você projeta isso no ambiente de trabalho e passa a achar que são os outros que acham isso de você. Você passa a achar que são os outros que sentem isso de você. Você só não acha, não. Você tem certeza disso. Então, olha como nós vivemos a fantasia. Como a fantasia vai tomando conta, como a fantasia vai dominando a nossa vida. E nós temos que fazer um esforço na direção da consciência, na direção da realidade, na direção da vida. Nós temos que sair dessa vontade patológica e direcionar a nossa vontade para o que importa na vida, que são o quê? Os nossos desejos, os nossos projetos, a nossa realização, a valorização da nossa ação. Então, a vontade ela não pode ficar presa em nós, esses sentimentos desconexos e distorcidos. A vontade ela precisa ser direcionada para a vida. E nada melhor do que esse direcionamento do que a nossa capacidade de ação, você desempenhar um ofício e usar esse ofício na direção, direcionar esse ofício para a construção de vínculos na direção dos outros, para que você faça com que a vida dos outros melhore. Né? Nada melhor do que você tratar a sua autoestima quando você tira essa vontade que está represada em você, só no que você sente, só no que você imagina, nas suas fantasias, nas suas emoções,
É aquela música do Roberto Carlos, Muitas Emoções, do Roberto Carlos, só que não no sentido amoroso, não no sentido bom do termo. Muitas emoções nesse sentido de muita psicopatologia, de muita loucura. Você fica só no que você sente de você. E o que você sente de você não é real, não tem respaldo na realidade. O que você sente de você é ruim. Você é muito melhor do que aquilo que você sente de você, do que aquilo que você imagina de você mesmo. Então, no ambiente de trabalho, né, em situações da sua vida, não se deixe fixado no que você sente e projeta. Então, se o seu namorado, se o seu marido está mais quieto, aquele dia ele está quieto. Você já fica imaginando coisas. Então, o seu namorado naquele dia está quieto. Então, você fica projetando nele coisas que você sente. Ele vai terminar. Certeza. Hoje ele termina. Né? Se está quieto, está pensando em separação. Então, você fica fixado no que você sente, projeta no outro. Qual é o problema? O grande problema da projeção é que nós imaginamos que aquilo que partiu de nós não percebemos assim, nós percebemos invertido. Então, aquilo partiu de nós, mas nós não temos a consciência de que aquilo partiu de nós. Nós acreditamos que aquilo vem de fora, que é o outro que está pensando aquilo. Aí a cara feia, nossa, mas aquela pessoa ali, aquele colega de trabalho fez uma cara feia. E você fica na cara feia da pessoa. Você fica naquilo. Não, porque ele deve me achar isso, ele deve me achar aquilo, ele deve pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então você fica pensando o pensamento do outro como se você tivesse esse poder. Você não tem esse poder. Você não tem o poder de pensar o pensamento do outro. Não, mas eu tenho certeza que o outro acha isso de mim. Você não tem esse poder. Você não tem esse controle sobre o outro. E esse poder sobre o outro. Você não sabe o que o outro pensa. Então, isso que você está imaginando, que é um pensamento do outro, é, na verdade, o seu próprio pensamento. É você que acha isso de você. É você que se acha pequeno, é você que se acha chato, é você que se acha estranho. Só que o que você acha de você não corresponde àquilo que você é. O que você é, o seu ser, a sua essência é uma coisa. O que você sente de você é outra coisa completamente diferente. Então você deve se buscar mais nos fatos, você deve se buscar mais na realidade daquilo que você é e daquilo que você faz, e não nesse imaginário, e não nisso que você sente, não nessas emoções que você tem de você. Não se busque na sua autoestima, mas se busque naquilo que você é, na sua essência. Eu queria falar um pouquinho também desse tema da gente não se basear na autoestima, na relação com os outros. Há uma tendência, quando você se baseia nessas emoções distorcidas de si, nesses complexos de inferioridade, de você, nos seus vínculos, você dar muito a dependência ao outro. Perceba, né? Se você não tem muita consciência de si, se você tem esses conceitos, se baseia nesses conceitos antigos de si, do passado, se você fica muito no que você sente de você, nessas emoções, quando você vai construir os seus vínculos, quando você vai construir as suas relações de amizade, as suas relações amorosas, você tem uma tendência a dar demasiadamente a dependência ao outro. Primeiro que há uma tendência a você idealizar demais o outro. Você coloca o outro acima daquilo que ele é. O outro é o detentor de todos os valores. O outro é um sol, eu sou um planetinha pequeno que giro ao redor desse sol. Então há uma tendência a você idealizar o outro. E aí você passa a se buscar no outro. Você se projeta no outro, você se busca no outro, e no outro você se perde.
Então, ao ir demasiadamente, nós temos que construir os nossos vínculos, as nossas relações, numa parceria, numa troca. Se você idealiza demais o outro, quem idealiza o outro, se o outro está muito acima, você tem que correr atrás do outro. Você tem que alcançar, eu preciso alcançar o outro, porque o outro está lá no céu, eu estou aqui na terra. Então você vai ficando muito dependente, você vai dando a sua liberdade, você vai dando o seu espaço, você vai dando o seu tempo. E aí você vai dando tudo isso ao outro, e aí você tira esse espaço de você mesmo. Você tira esse espaço e esse tempo dos seus projetos, né, da sua vida. Então, a pessoa que se baseia na autoestima, a pessoa que se baseia no que ela sente, e como o que ela sente é muito ruim, distorcido dela mesma, ela tem essa tendência nos vínculos a idealizar o outro. Se você idealiza o outro... Mas como é que eu idealizo o outro? Você idealiza com a projeção dos seus próprios valores no outro. Por que o outro cresce tanto? O outro cresce porque são os seus próprios valores que você está jogando no outro. E você não toma o outro como espelho. Nós temos que tomar o outro como espelho. Tudo aquilo que você se afeta pelo outro é uma consciência que você pode ter para você. Só que não há o recolhimento desse espelho. Você não recolhe essas projeções que você faz. Na verdade, toda essa idealização, esses valores que eu estou colocando no outro, na verdade, isso pertence a mim, eu preciso recolher esses valores, eu preciso me valorizar mais, eu preciso olhar mais para mim, eu preciso valorizar o meu espaço, eu preciso valorizar o meu tempo. Então você não faz esse recolhimento para você, numa consciência mais profunda de si. Então você projeta os seus valores no outro, o outro cresce, idealiza, então há essa idealização. E aí, como tudo isso está fixado no outro, você precisa correr atrás do outro. Então, aí essa ansiedade de você ir atrás do outro. Você quer ser muito um objeto de desejo do outro. Você se coloca como um objeto de desejo do outro. Então, é uma necessidade de ser desejado pelo outro, é uma necessidade de ser admirado pelo outro. Uma vez um paciente disse assim: André, eu queria chegar em casa e que a minha esposa pulasse em cima de mim. Olha, né? Que beleza isso. Eu queria chegar em casa e que a minha esposa pulasse em cima de mim. Então, olha o quanto ele quer ser desejado por essa esposa. Mas eu chego lá, ela sem sal, sem açúcar, sem tempero. Então, ele queria temperar. Então, você começa a ficar muito no outro. Você vai ficando muito desejante do outro. E aí você esquece o quê? Você esquece os seus projetos, você esquece a sua vida, você esquece os seus desejos. Então, um relacionamento, o que é um relacionamento? Você tem que ter a sua própria vida, você não pode colocar a sua vida na mão do outro. Então, se você se baseia na sua autoestima, isso vai afetar de uma forma ruim o equilíbrio, né, das suas realizações. Você fica muito pedinte do outro, você está sempre pedindo e esperando que o outro jogue migalhas, né, para você catar essas migalhas. E toda vez que um vai demais na relação, se você vai demais, se você se coloca muito desejante, o outro cruza os braços. O outro se acomoda. Por quê? Porque você já está fazendo essa parte do desejo. Então isso está sendo feito, você faz o seu 50% e você quer fazer os 50% do outro também. Então você se coloca desejante demais e ao ir demais o outro se acomoda, o outro cruza os braços. Então você precisa recolher isso, retomar a sua vida, retomar os seus projetos para que essa relação se equilibre, para que fique 50%, 50%, cada um fazendo a sua parte numa troca, numa parceria. Você servir aos outros é uma coisa boa na vida. Nós temos que fazer esse movimento de buscar o outro, de servir o outro, mas você não pode ser servil. Você tem que ir na direção do outro, você tem que servir o outro, mas você não pode ser servil. Você não pode se esquecer de você.
você não pode se esquecer que o projeto da sua vida não pode estar no outro. Que o projeto da sua vida é seu e é você que tem que cuidar dos seus projetos. Bom, então a causa, estamos aí caminhando para o fim da live. Deixa eu falar rapidinho das causas para eu falar do tratamento. Causas de uma baixa autoestima, a sua história, elementos da sua história, traumas, né, feridas, situações que provocaram em você complexos. Eu gosto muito de uma frase do Jung. O Jung tem uma frase sensacional. O Jung fala muito dos complexos. O Jung diz assim, normalmente a gente diz assim, eu tenho um complexo de inferioridade, eu tenho um complexo paterno, eu tenho um complexo materno. O Jung diz assim, na verdade, a gente deveria dizer o contrário. A gente deveria dizer assim, é o complexo que me tem, é o complexo que me arrasta, é o complexo que me tem na sua teia, na sua trama. Então, a hora que eu quero ir para a direita, eu sou arrastado para a esquerda. Por quê? Porque são os meus complexos que estão... Eu sou um fantoche na mão dos meus complexos, né? Então, se você ficar nessas emoções, se você ficar nesses sentimentos distorcidos, se você ficar nessa psicopatologia, sentindo e ressentindo isso que você acha de você mesmo, você vai se deixar na mão dos seus complexos e os seus complexos vão te arrastar. Então, essa questão da história, muito importante. O modelo familiar é importante. Às vezes você tem ali um modelo familiar com um pai com baixa autoestima, com mãe com baixa autoestima, um modelo familiar que te deixou muito invisível, você não foi investido, você não foi olhado, você não esteve no emocional emocionante dos pais, então essa autoestima não foi construída, não houve essa formação melhor do seu ego. Então, num médio e longo prazo, você tem que buscar isso, você tem que buscar uma construção da sua autoestima, mas isso será um processo lento e gradual de você ir percebendo que você é diferente do que você sente de você. O que você sente é uma coisa e o que você é outra coisa. Então, num médio e longo prazo, você vai buscar a construção da sua autoestima. Mas num momento mais próximo, mais imediato, você não pode ficar nessas fantasias, você não pode ficar nesses sentimentos desconexos do que você sente de você mesmo. E esse modelo familiar, às vezes, tem ali, de acordo com a personalidade de um pai, personalidade de uma mãe, um deles, ou às vezes os dois, podem ter um movimento de derrubar a autoestima do filho. Tem alguém dentro do modelo familiar que derruba a autoestima, que diz, você é um incapaz, você é um fraco, você é um doente. Então, as famílias elas vão construindo um pouco os lugares, né, dos membros da família. Então, você vai ser o doente, você vai ser isso. Então, o modelo familiar mais patológico gera daí essa dificuldade da construção da autoestima. As mensagens erradas que os pais falam, né? Isso que eu já comentei, isso fica como um norte na vida, apesar de serem mensagens erradas, mensagens sem respaldo na realidade, elas norteiam a vida da criança, a criança toma aquilo como se fosse um destino, então isso atrapalha. Então essa invisibilidade e também assim as pessoas falam muito do sem voz. Eu me sinto... Ninguém vai ouvir o que eu vou falar. Mas por que você não falou do seu projeto? Naquela reunião lá no trabalho, por que você não se colocou? Ninguém vai ouvir. Ninguém me escuta. A minha esposa não me escuta, meu marido não me escuta. Então você se sentir sem voz, né? Então isso... vem também desse modelo familiar, o lugar que você foi colocado, o lugar também que você foi se posicionando nesse modelo familiar. Então, tudo isso precisa ser conhecido e você perceber que você não é mais aquele menininho da infância, aquela menininha da infância,
para que você transforme isso. Deixa eu falar um pouquinho do tratamento, como é que a gente... Eu fui, ao longo da live, eu fui falando de como a gente trata isso, mas os pacientes falam assim, André, não tem um remedinho? Não tem, né? Um remedinho, não sou contra as medicações, acho que a medicação ela é um apoio, mas a medicação ela não é transformadora, né? Então, toda a transformação ela virá através da consciência. Então, só existe sempre, isso vocês vão ouvir sempre nas lives, só existe um único remédio, que é a consciência. Você ter mais consciência da sua história, você ter mais consciência do modelo familiar que você pertenceu, como era a personalidade do seu pai, como era a personalidade da sua mãe, como você foi interiorizando esse modelo e hoje, enquanto adulto, você repete esse modelo familiar sem perceber, de uma maneira inconsciente. Então você precisa tomar consciência disso. E muito importante a valorização da ação. Por quê? Porque se você vai para a ação, você diminui o espaço da fantasia. Se você vai na direção dos seus desejos, se você vai na direção dos seus projetos, se você vai na direção da vida, você aumenta o espaço da realidade, consequentemente o espaço das fantasias. Você não tem tempo para ficar sentindo e ressentindo isso que você sente de uma forma desconexa sobre você mesmo. Então, coloque-se na direção da ação e essa ação vai aumentar o espaço da realidade e diminuir o espaço da fantasia, e você vai perceber que você é muito melhor do que aquilo que você sente de você. O que você sente é uma coisa e o que você é muito melhor do que aquilo que você sente. Gente, queria agradecer a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. Até o próximo domingo com uma nova live com um novo tema. Foi um prazer estar aqui. Um bom dia para vocês, um bom domingo.